imprimir algum objeto numa impressora 3D, nós já aprendemos nos vídeos anteriores aqui da série Trilha do Inventor, não é mesmo? Pois é, objetos apenas estruturais já tiramos de letra, desde a ideia do objeto, passando pelo desenho, por um software bem fácil e gratuito, até o funcionamento da impressora e ter aquele objeto na nossa mão. Pois é, mas se a gente quiser um acabamento um pouco melhor desse objeto, acaba acontecendo que a gente precisa se preocupar com a calibração da impressora. Isso, ela precisa ser calibrada, e não só por ela, mas também pelo material que a gente está utilizando, o filamento. Então, tudo tem que ser levado em consideração para a gente ter um melhor resultado. Até mesmo a temperatura ambiente, a umidade. Mas calma, está parecendo assim complexo? Eu vou mostrar para vocês 2 passos simples. Inclusive, a gente tem ferramenta dessa impressora para a gente fazer esses 2 passos de uma forma fácil. E encontrar de diferentes parâmetros que a gente vai testar, qual deles a gente vai ter o melhor resultado, considerando tudo que está relacionado. Preparado para a gente ir, então, para uma impressão 3D bem afinada? Então, vem comigo! Pois é, pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo da série Trilha do Inventor, powered by Petrobras, e agora na temporada de impressão 3D. Pois é, olha só. Como eu falei, nós vamos então aprender a calibrar a impressora, inclusive de acordo com o material que a gente está usando. Pois é, não só o tipo do filamento, como até mesmo a cor que a gente está utilizando. E tudo vai ser levado em consideração porque a gente vai mandar testes com diferentes parâmetros de temperatura da impressão, tá? Temperatura em que o material ele é derretido. E também relacionado ao fluxo de impressão, ou seja, quanta pressão que a impressora coloca para que o material saia pelo bico de impressão. São essas 2 coisas que a gente vai calibrar hoje. Se você é novo aqui, eu vou me apresentar assim muito rapidamente. Sou Flávio Guimarães, sou formado em Ciências da Computação, apaixonado por eletrônica, programação, toda a cultura maker, e o Brincando com Ideias é uma ferramenta para que eu possa compartilhar o que eu adoro, o que eu sou apaixonado, para que você também possa aprender, para que você veja que tudo isso que parece que é um bicho de 7 cabeças, não é tão assim. É até gostoso, a gente se diverte aprendendo com essas coisas. Então seja muito bem-vindo. Se você quiser aprender do zero, por exemplo, lógica de programação, que é o que a gente vê que o pessoal, a maioria das pessoas tem muita dificuldade, né? Eu te recomendo o curso de Arduino 2.0. Dá uma olhadinha na descrição aqui, tem um link. E lá tem o site do curso com tudo explicado e tem um chat também. Tem uma equipe nossa lá que vai te atender, vai entender o que você quer, que nível que você está, vai te dar as dicas para qual é o melhor curso e, melhor ainda, pede um cupom. Fala para o atendente que você está participando aqui na Trilha do Inventor Powered by Petrobras. Tá bom? Essa é a senha para eles abrirem a porta e te darem lá um cupomzão bem especial de desconto para esses cursos. Fica a dica, hein? Bom, então agora vamos entrar nessa etapa de calibração. Nós já vimos aqui nos vídeos anteriores, inclusive se você quiser assistir os anteriores e ainda não assistiu, tem a playlist, hein? Eu vou deixar também aqui na descrição um link para a playlist com todos os vídeos que estão no YouTube, livres, abertos ao público. Vai lá e dá uma assistida. Além de impressão 3D, a gente já fez também temporada sobre corte a laser, sobre fresa CNC, programação Arduino, eletrônica para robótica, muita coisa para você aprender lá e você se diverte, te garanto. Bom, então o primeiro passo que a gente vai fazer na calibração é aqui no software da Creality. Olha, já abri, esse software a gente já aprendeu, né? Um dos vídeos anteriores eu ensinei que é nele em que a gente vai importar o desenho 3D e preparar esse desenho para a impressão.
É o tal do slicer, né? Ele vai fatiar o desenho para ficar prontinho para a impressora só executar. Tá? Então veja, o processamento do desenho não é a impressora que faz, é esse software. E o legal dele, esse software aqui da Creality, é que é o seguinte, nós temos, olha só, lá em cima no menu, veja só, aqui a Calibration, tá vendo? Olha aqui, inclusive o meu está em inglês, se não me engano você tem como configurar o software em português também, tá? Você vai encontrar aqui como calibração. Aí aqui nós temos os dois parâmetros que nós queremos calibrar. A temperatura do material, tá? De impressão do material, e o fluxo, tá? A taxa de fluxo em que o material vai ser injetado, né? Vai ser impresso, tá? Então são esses dois. Aqui tem outras calibrações, se você quiser ir mais a fundo ainda, ter uma perfeição ainda maior, você pode também passar por essas outras calibrações. E aqui no final tem um tutorial, é só você abrir esse tutorial, você vai ver a explicação de todas essas calibrações que a gente está fazendo, tá bom? Bom, enquanto a temperatura, olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos clicar aqui, vamos colocar alguns parâmetros. Por exemplo, qual é o tipo do material que nós estamos utilizando, tá? Então aqui, em todos os testes, tudo que a gente está fazendo, nós estamos utilizando esse material aqui, o PLA. Então, quando você compra o filamento, você já escolhe que material que você quer, tá? E a partir desse material, então, você escolhe aqui para que isso seja levado em consideração. Uma outra coisa é qual é a temperatura início e fim que nós vamos testar. Tá? Então aqui, olha só, ele está de 190 até 230. Tá? Eu acho muito, tá? Vamos colocar aqui 220 e vamos colocar aqui, acho que 190 tá bom. Enfim, ele vai fazer o quê? Ele vai testar diferentes partes, tá? Ele vai imprimir uma torrezinha que a gente vai ver e cada andar dessa torrezinha vai ser impresso numa temperatura diferente, indo de 190 até 220. Então, com isso, a gente vai conseguir ver nessa torre impressa qual foi o andar que teve maior qualidade, para que a gente escolha aquela temperatura. Beleza? E aqui o passo de temperatura, tá vendo? De 5 em 5 é o que ele vai imprimir. Então, a gente dá um OK e olha, ele já está gerando um objeto para que a gente imprima. Então, a partir daí, a gente simplesmente segue os passos que nós já sabemos, que é gravar o arquivo gerado no pendrive, aqui da impressora, né, no cartão SD, e espetar e colocar para imprimir com o filamento já preparado. Tá bom? Então, de novo, se você ainda não acompanhou a nossa temporada, volta lá, assim você vai ver tudo passo a passo. Parece que ele não gerou nada, mas olha só, que a gente está aqui atrás da minha imagem, olha, vou pegar aqui essa barra, tá vendo? Vou subir e olha lá o que a gente vai imprimir. É todo esse objeto, tá vendo? São uma torrezinha com, nesse caso deu acho que 7, né? 7 andares. Cada andar será impresso a temperatura em que ele está sendo impresso, tá vendo? De 190 até 220. E aí a gente vai ver qual é a etapa que teve melhor resultado, certo? Inclusive, aqui ele está com a parte aqui de suporte, né? Vamos desligar o suporte, tá bom, pessoal? Importante isso. Vamos voltar para cá. Vamos desligar o suporte. Olha lá. Suporte, tira. E aí vamos gerar de novo. Calibration, temperatura. Olha lá, 120. Ok. Vamos deixar ele gerar agora sem o suporte para que a gente consiga ver melhor a qualidade da impressão. Se a gente coloca o suporte, a gente acaba não vendo. Tá vendo? Ele vai imprimir tudo isso e aí o que tiver melhor acabamento será a temperatura que a gente vai escolher. Bora lá então, vamos testar para a gente ver o resultado, beleza? Então olha só que legal, pessoal. A gente tem aqui as diferentes escalas e vamos analisar pela qualidade de impressão do número e daquele pino ali dentro. Tá vendo? Vamos buscar aqui qual dessas temperaturas a gente tem uma melhor qualidade. Em termos do número, reparem que aqui, olha, 220 está muito ruim, 215 também, vai melhorando e eu acho que 200 é a que está com uma qualidade melhor.
Já o pino, olha só, eu poderia até com o número falar, mas o 190 está melhor que o 200. Mas o pino ali já nem foi impresso, né, a ponta do pino. Então, com certeza a gente vai escolher aqui a temperatura 200, né, com o melhor resultado. Tá? Agora nós vamos para a calibração do fluxo. Então, olha só, me acompanhe aqui na tela. Nós vamos nessa parte aqui de novo, em calibração. Vamos voltar aqui para preparação, né? Para a gente voltar em calibração e agora entrar em fluxo. O teste do fluxo ele é feito em duas etapas. A gente vai primeiro, na etapa 1, imprimir algumas peças que ele está gerando aqui, olha lá. E aí depois que isso for, né, finalizado, olha lá, a gente vai imprimir, vamos analisar qual dessas peças teve um melhor resultado, porque ele vai testar com diferentes fluxos, e com base nesse resultado, a gente vem para a etapa 2. Tá? Então, mesma coisa, vamos aqui, olha, já vamos gerar o arquivo, tá vendo? Ele já está prontinho, vamos gerar esse arquivo e mandar lá para a impressora. Olha, aqui na impressora eu vou selecionar o arquivo que eu gerei, vou imprimir, vou colocar para imprimir, e em ajuste, vamos... Bom, ele ainda vai colocar aqui a temperatura do bico, vamos esperar um pouquinho para a gente regular na temperatura que a gente viu, que é 200. Vamos só esperar um pouquinho. Aqui, olha só, ele já aqueceu a base, aqui está 60, né, 62, e está aquecendo o bico. E ele vai para 190. E a gente quer imprimir aqui, olha, em 200, né? 190 a gente viu que fica ruim, vamos imprimir a 200. Então, o que a gente vai fazer? A gente entra aqui em ajuste. Aqui, olha, temperatura do bico. 190, vamos aumentar para 200. Claro, depois a gente vai regular isso lá no software da Creality para gerar o G-Code já na temperatura, tá? Mas por enquanto a gente só está calibrando. Ela vai fazer o teste, vamos esperar agora terminar. Olha só, já terminou de imprimir, então aqui o teste de fluxo, e aí a gente vai analisar qual dessas opções ficaram mais lisas, tá? Não necessariamente o número aqui, tá vendo? Que saia melhor, porque o -5, por exemplo, o número está mais legível, né? Esse 0 aqui, ele ficou meio ruim. Mas eu estou vendo aqui que esse aqui está bem mais liso. Aliás, esses dois estão bem lisos, já esses outros aqui estão bem ásperos. Esse aqui, por exemplo, dá até para ver aqui no vídeo, né? Está bem áspero. Então a gente vai selecionar. A princípio, acho que eu vou selecionar. Eu estou vendo aqui que nas bordas, ele tá aqui com um pequeno defeitinho nas bordas também. Ou seja, parece que não preencheu a parte de dentro suficiente para emendar com as bordas. Então ficou uma mínima, um mínimo vãozinho. Já essa opção 0 aqui ficou melhor. Então eu vou testar para 0. Até agora nós fizemos só a primeira etapa da calibração de fluxo. Tá? Nós vamos para a segunda etapa e olha só, aqui na tela a gente entendeu, né, que a peça a 0 foi a que ficou com o melhor resultado, né? Ficou mais liso a parte superior dela, essa parte superior aqui, tá bom? Olha, 0 aqui em cima, não se preocupando aqui com o número. O número é só para a gente identificar a peça. Então agora a gente vem aqui em cima em Calibration, vamos voltar aqui para Prepare, Calibration, e olha só, aqui a gente tem esse passo 2, tá vendo? Vamos clicar em passo 2, e vamos selecionar a opção 0. Agora sim eu dou um OK. Ele vai gerar de novo pecinhas ali que ele vai imprimir. Só que ele vai agora gerar uma calibração fina. Ou seja, reparem só, a partir do 0, tá vendo? Ele vai -1, -2. E aí a gente vai buscar aqui qual que fica melhor, de forma bem precisa. Então, mesma coisa, vamos gerar. Aqui, olha, vou preparar o arquivo,
e vamos mandar lá para a impressora. Olha só aqui que legal, pessoal, já acabou de terminar a impressão dessa segunda parte, levou 55 minutos. A primeira parte também foi praticamente esse tempo, e aquele primeiro teste de temperatura, né, a produção dessa peça aqui, ela foi aproximadamente 1h30, né? E aqui, bom, já dá para ver, até na câmera, né, dá para ver que esses daqui eles estão um pouquinho mais ásperos, e independente aqui da qualidade do número, tá? Aqui eu preciso ainda refazer o nivelamento, mas aqui a parte ainda tá áspera. Eu tô vendo aqui que 0 não é a melhor, tá? 1, 2 começa a ficar ainda melhor, 3, 4, eu tô mais para escolher aqui esse -4. -5 é o que está mais liso, mas ele aqui nas bordinhas ainda tem umas falhinhas entre o centro e a borda, pequenas falhas, já aqui não tem falha nenhuma. Então estou vendo aqui que a melhor qualidade é o -4. O que nós vamos fazer agora é calibrar aqui no software da Creality, né, no Slicer, a gente vai calibrar esses dois parâmetros que nós medimos, a temperatura e o fluxo. Então, olha lá, vou trazer aqui a minha tela. O que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui em Prepare. E olha lá, em Tools, tem aqui essa opção Manage Materials, ou seja, para a gente gerenciar os materiais, ou seja, os filamentos. Então, vamos clicar aqui e olha só, a gente já tem diferentes materiais que vieram pré-configurados. A gente tem aqui esse PLA que eu estava usando, mas eu vou até usar esse outro aqui, olha, genérico, PLA genérico, e aqui nós temos, tá vendo, olha, temperatura. Então é aqui que a gente vai configurar a temperatura, tá? Eu olhei um pouquinho melhor, né, aqui a peça de temperatura, e eu acho que a 205 está um pouquinho melhor, tá, do que a 200. Inclusive esse último teste eu fiz com 205. Então vou colocar aqui, olha, 205, ele já ajusta as demais, né, inicial, tá vendo, e final, mas vamos deixar do jeito que tá, e desse jeito aqui vamos salvar. Vou voltar para lá, olha, Tool, Manage Materials, e além da temperatura a gente tem aqui o fluxo, tá vendo, olha, aqui tá 100, mas como nós testamos o primeiro teste de fluxo deu 0, né, e o segundo teste de fluxo deu -4, então nós vamos pegar 0 menos 4 dá -4. E aí aqui a gente vai fazer assim, olha, 100 menos 4, tá? Então vai ficar 96. Isso é o que a gente vai colocar aqui. Vamos salvar e pronto, a gente já tem essa configuração aqui, olha, Generic PLA, para poder selecionar e gerar o nosso desenho. Tá? Ou seja, para gerar o G-Code, aquele arquivo que a gente manda para a impressora, que a gente grava aqui no cartão SD. Então, vamos fazer o seguinte, vamos testar tudo isso agora numa peça aqui para o nosso robô, o nosso Bitfinder. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a tela, olha só, do Tinkercad, aquele desenho dessa capa, né, que nós fizemos, ela está aqui, mantive no desenho. Esse é um desenho que está compartilhado publicamente, tá? Então você vai poder acessar esse desenho, o Bitfinder versão 17 aqui, e esse desenho aqui eu dei uma aumentada, deixei ele mais alto, essa tampa, para quê? Para que a gente possa, quando formos colocar a tampa com o Arduino e os jumpers, olha só aqui no zoom, pessoal. Então olha só, aqui tá vendo? Eu tive que entortar os jumpers, e fiz isso com muito cuidado para não quebrar os jumpers. Não recomendo vocês fazerem isso, tá? Porque é muito fácil de quebrar o jumper. Então, o ideal é deixar o jumper normal, sem ser entortado, ele vai ficar mais alto. E por isso que nós fizemos esse novo desenho, tá? Para que a gente deixar aqui espaço para os jumpers. Então, é essa tampa que a gente vai imprimir agora. E com isso, nós vamos testar esses novos parâmetros. Bora lá, vou gerar o arquivo, vou gerar o G-Code lá no Slicer, fatiar e vamos
pôr para imprimir para testar. Olha lá, estou fatiando aqui, tá vendo? Eu importei o desenho, estou fatiando, ele está processando e aí a gente vai gerar o G-Code. Vamos aqui colocar para imprimir e agora vamos esperar um pouquinho até ela terminar de imprimir. Vamos ver o resultado, vamos ver se deu certo. Olha aqui, terminamos a impressão, eu até já montei a capa no Bitfinder e, num geral, eu achei que melhorou sim a impressão. Vou mostrar para vocês aqui mais de perto. Olha, aqui as laterais eu achei que ficaram muito mais bem definidas, as bordas. Aqui também o encaixe da bexiga ficou com uma definição melhor, tá? Só aqui que ainda não corrigiu, acredito que deve ter que ajustar um pouquinho melhor quando a gente fica ali na dúvida, né, entre um nível e outro, talvez seja necessidade de repente escolher um nível acima ou abaixo, né? Aqui na frente, isso aqui foi um erro de desenho meu, eu deixei essa parede aqui muito fininha, muito fininha, por isso que ficou meio que transparente, mas por fora ficou bem rente, né? Então aqui também o Bitfinder, eu acho que ele ficou mais bem definido, apesar de que também, né, essa parede ela tá tão fina, por isso que a gente vê ele meio assim meio borrado, né? Mas então aqui isso foi erro do desenho mesmo. O restante eu acho que melhorou muito. Não ficou ainda perfeito, mas a gente está chegando lá. Eu acho que agora é questão de voltar lá na primeira parte, né, na temperatura, ajustar, eu faria toda essa calibração de novo, né, já com esses parâmetros, mas calibraria a temperatura de novo e o fluxo para, acho que aí sim atingir uma qualidade ainda melhor. Ou seja, estamos no caminho certo, super valeu aqui essa calibração. E olha só, hein? Estamos chegando no final do vídeo, mas não esqueça de pegar o seu código Petrobras desse vídeo, hein? Porque olha, no sábado que vem, 2 de março, teremos a última live, a live de encerramento. O código da live de encerramento, o código Petrobras, que seria entregue 2 de março, sábado que vem, já foi entregue sábado passado, na live que nós fizemos sábado passado. Então, se você não assistiu, assiste lá, porque tem código Petrobras, e aí com o que você está pegando hoje, você já conclui todos os códigos Petrobras para participar do sorteio de uma Ender 3 igualzinha a essa, novinha na caixa. Vai valer a pena, não vale não? Espero vocês no sábado ao vivo, estou super torcendo. E olha, além dessa Ender 3, nós teremos também o sorteio de um Bino, um kit Bino novinho, lá da Mamute, que eles enviaram aqui para a gente sortear para vocês. Então é isso, espero por vocês. Agradeço demais a Creality por toda essa parceria, a Petrobras por acreditar no canal e nos trazer essa oportunidade tremenda de aprender de forma divertida. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau!